a lenda de Atlântida? Será apenas um mito criado por Platão? Ou será que essa civilização avançada realmente existiu por séculos? A história da ilha que desapareceu sob as ondas foi vista como uma mera alegoria. Mas e se eu te dissesse que novas descobertas estão a desafiar tudo o que pensávamos saber? Hoje, vamos separar o facto da ficção e mergulhar fundo no mistério de Atlântida. Tudo começou há cerca de 2.400 anos, com o filósofo grego Platão. Nos seus diálogos Timeu e Crítias, ele descreveu Atlântida com detalhes impressionantes. Não era uma ilha qualquer, era a sede de um império poderoso, maior que a Líbia e a Ásia juntas. Os Atlantes, descendentes de Poseidon, o deus do mar, viviam numa cidade magnífica, construída em anéis concêntricos de terra e água, templos revestidos de metais preciosos, um sistema complexo de canais, portos repletos de navios. Platão pintou um quadro de uma sociedade incrivelmente rica, tecnologicamente avançada e com um poder militar formidável. Ele conta que, cerca de 9.000 anos antes do seu tempo, os Atlantes tentaram conquistar Atenas, mas foram derrotados. Pouco depois, num único dia e noite de infortúnio, violentos terremotos e inundações fizeram a ilha de Atlântida desaparecer nas profundezas do mar. Para muitos historiadores, a história terminava aí, uma fábula moralista sobre a arrogância e a queda de uma grande civilização. Mas a semente da dúvida foi plantada. Platão era um filósofo, mas as suas descrições eram tão específicas. Seria possível que ele estivesse a relatar uma história real, transmitida através de gerações? Essa pergunta tem alimentado a imaginação de exploradores, arqueólogos e sonhadores por milênios. E é aqui que a nossa investigação começa. Onde é que poderíamos procurar por uma ilha perdida? As teorias sobre a localização de Atlântida são tão vastas quanto o próprio oceano. Uma das mais famosas aponta para o Mediterrâneo, especificamente para a ilha de Santorini, antigamente conhecida como Thera, por volta de 1600 AC. Código, uma das maiores erupções vulcânicas da história humana, destruiu a ilha, engolindo a avançada civilização minoica que ali florescia. O colapso do vulcão criou uma caldeira gigantesca e tsunamis devastadores que varreram o Mediterrâneo. As semelhanças com a descrição de Platão sobre a destruição súbita são impressionantes. Será que a memória distorcida deste cataclismo chegou aos ouvidos de Platão, que a transformou na história de Atlântida? Muitos arqueólogos acreditam que sim, as escavações em Akrotiri, uma cidade minoica em Santorini, preservada sob cinzas vulcânicas, revelam uma sociedade sofisticada, muito parecida com a que Platão poderia ter imaginado. Mas e se Platão tivesse a ser literal quando disse que Atlântida ficava para lá das colunas de Hércules, o que hoje conhecemos como o Estreito de Gibraltar? Isso coloca-nos no Oceano Atlântico. Muitas expedições já vasculharam o fundo do mar nesta vasta região. Alguns exploradores afirmaram ter encontrado estranhas formações rochosas, estruturas que parecem artificiais, perto das Bahamas, no famoso Triângulo das Bermudas, a chamada Estrada de Bimini, uma formação subaquática de blocos de pedra retangulares. Foi apontada como um possível vestígio de uma antiga civilização. No entanto, a maioria dos geólogos hoje concorda que essas formações são fenômenos naturais. Outras teorias levam-nas ainda mais longe. Há quem sugira que Atlântida estaria na Antártida, antes de ser coberta
por gelo. Outros olham para a costa da Espanha, perto do Parque Nacional de Ana, onde imagens de satélite revelaram o que parecem ser os contornos de uma grande cidade antiga, enterrada sob pântanos, com estruturas que lembram os anéis descritos por Platão. Investigações nesta área mostraram indícios de múltiplos tsunamis que poderiam ter soterrado uma cidade costeira. A tecnologia moderna abriu novas fronteiras nesta busca. Sonar de varredura lateral, magnetômetros e veículos subaquáticos operados remotamente permitem-nos mapear o fundo do oceano com uma precisão nunca antes vista. Essas ferramentas já revelaram inúmeros naufrágios e até cidades submersas, como a antiga Heracleion no Egito. Cada nova descoberta subaquática reacende a esperança. Será que a próxima imagem de sonar vai mostrar os contornos inconfundíveis dos templos de Atlântida? E é aqui que entramos nas descobertas mais recentes, que estão a agitar o mundo da arqueologia e da exploração. Entre 2024 e 2025, novas análises de dados de satélite de alta resolução, combinadas com inteligência artificial, começaram a identificar anomalias geológicas intrigantes no fundo do Atlântico, em áreas que nunca tinham sido devidamente exploradas. Uma equipe internacional de oceanógrafos, usando novos submersíveis autônomos, investigou uma dessas anomalias a oeste de Gibraltar. O que encontraram não são ainda templos de ouro, mas algo igualmente fascinante. Evidências de um colapso maciço de uma placa de terra submarina. Um evento geológico que teria sido catastrófico e que data aproximadamente da época que Platão mencionou. Além disso, amostras do leito marinho revelaram concentrações invulgares de certos metais e isótopos que não são típicos daquela região, sugerindo uma atividade humana ou geológica muito peculiar. Pensemos nisto. Platão descreveu uma ilha que foi engolida pelo mar. E se Atlântida não fosse uma ilha continental, mas sim uma enorme massa de terra que existia numa área geologicamente instável do Atlântico, um mega terremoto ou uma série de eventos vulcânicos poderia, de fato, ter provocado o colapso e o afundamento de uma área tão grande. A história de Platão pode não ser uma descrição literal, mas sim uma memória cultural de um evento geológico real e traumático que destruiu uma civilização da Idade do Bronze que vivia naquela região. A tecnologia, a riqueza e o poder dos Atlantes poderiam ser um exagero poético para enfatizar a magnitude da perda. O mistério de Atlântida é, na verdade, um quebra-cabeças composto por peças de filosofia, arqueologia, geologia e tecnologia. Cada nova descoberta, cada nova teoria adiciona mais uma peça a este fascinante quadro. Talvez nunca encontremos uma cidade submersa exatamente como Platão a descreveu, mas a busca por Atlântida Lavunas a compreender melhor o nosso próprio passado, os cataclismos que moldaram o nosso planeta e a incrível resiliência da memória humana. A verdade pode ser que Atlântida está em todo lado e em lado nenhum. Pode ser Santorini, pode ser uma cidade soterrada em Espanha, ou talvez seja um eco distante de uma civilização esquecida no vasto Atlântico. O que é inegável é que a lenda continua viva, inspirando-nos a olhar para as profundezas e a perguntar: o que mais estará escondido sob as ondas? A busca continua. O que você acha? Atlântida foi um lugar real
uma alegoria filosófica ou a memória de um desastre natural? Deixe a sua teoria nos comentários abaixo. Gostamos sempre de ler as vossas ideias. E se você é apaixonado por mistérios antigos e descobertas como nós, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder a nossa próxima aventura. Obrigado por assistir e até a próxima.